Olá, tudo bem? Eu sou Joana, do canal Joana Oliveira, e hoje eu quero conversar com vocês sobre a diferença entre duas coberturas que estão dando o que falar, o chantininho e o buttercream. Você conhece essas coberturas? Já provou alguma delas? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você acha, e também deixa o seu like, se inscreva já no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que gostaria de saber dessas diferenças e semelhanças entre o chantininho e o buttercream. Neste vídeo eu vou falar sobre os ingredientes, o modo de preparo, hidratação, saborização, colorização, validade e muito mais. Então fica até o final para conferir essas informações. Vamos lá? Quando eu iniciei na confeitaria, o primeiro curso que eu fiz foi um curso específico de bolos com cobertura em chantininho. Então foi a primeira cobertura que eu conheci. Eu particularmente gostei de trabalhar com chantininho e, como todo iniciante, tive muita dificuldade na parte de espatulagem. Hoje eu já não trabalho mais com o chantininho, eu trabalho com o buttercream, fiz essa migração. Mas eu quero falar um pouquinho sobre as diferenças entre eles, começando dos ingredientes. Então aqui eu tenho uma caixa desse chantilly, né, que a gente usa para fazer o chantininho, que na verdade na embalagem diz preparado para creme tipo chantilly sabor baunilha. Esse aqui é bem comum entre as confeiteiras, então eu tenho certeza que você já conhece. E eu quero ler aqui os ingredientes para você, se nunca leu, nunca prestou atenção, ficar sabendo quais são. Água, óleo vegetal de palmiste hidrogenado, xarope de açúcar, carbonato de sódio, sal, humectante sorbitol, emulsificantes ésteres de mono e diglicerídeos de ácidos graxos com ácido lático, lecitina de soja, mono e diglicerídeos de ácidos graxos e ésteres de mono e diglicerídeos de ácidos graxos com ácido diacetil tartárico, estabilizante celulose microcristalina, carboximético celulose sódica e citrato trissódico, aroma idêntico ao natural de baunilha e regulador de acidez fosfato de sódico. Então, para fazer um chantininho, a gente precisa de um preparado de creme como este daqui. Você viu nos ingredientes que a água é o principal componente. Por quê? Porque ela aparece em primeiro lugar. Então, isso quer dizer que ela tem em maior quantidade nesse preparado aqui. A segunda maior quantidade de ingredientes é do óleo vegetal de palmiste hidrogenado. E fora ele, você viu aí que é um produto cheio de emulsificantes e estabilizantes. O que são emulsificantes? Emulsificantes são facilitadores de mistura. Digamos que os emulsificantes aqui neste preparo, eles facilitam que tudo fique homogeneizado para que esse preparado fique do jeito como é e sirva para a gente fazer o chantininho. Então, para fazer chantininho, além desse preparado pronto, a gente precisa bater na batedeira ele com leite em pó e um pó também para merengue ou para glacê real, que aí vai ajudar na estrutura do chantininho. Além disso, depois que a gente bate o chantininho na batedeira e ele já está com aquela estrutura, né, aquele ponto firme, nós precisamos adicionar o leite condensado para que ele fique no ponto correto de cobertura para cobrirmos o bolo. E se não adicionarmos o leite condensado, caso a decoração for com uma cor escura, nós podemos adicionar primeiro essa cor escura, que também serve para hidratar o chantininho, assim como o leite condensado tem essa função, e deixar o chantininho com a cor mais forte. Então, primeiro a gente coloca esse corante de cor mais forte e depois, se for necessário, completa a hidratação com leite condensado. Se não for assim, é bem provável que você primeiro hidrate o seu chantininho, mas se for adicionar uma cor mais forte, ele já bem hidratado, aí você vai perder o ponto. E os ingredientes do buttercream, quais são? O buttercream ele é feito a partir de merengue, certo? Há várias variações de buttercream. As principais são buttercream suíço, italiano e francês, que justamente derivam do merengue suíço, italiano e do merengue francês, respectivamente. Se você quiser saber um pouco mais sobre merengues, aqui no canal tem um vídeo sobre isso. Então, além desse buttercream suíço, francês e italiano,
nós temos o buttercream americano e o buttercream Ermine também, que é um buttercream sem adição de ovos. Mas vamos focar nos buttercreams que são feitos a partir de merengue, certo? Porque eles são os mais populares. Como a gente precisa fazer um merengue, o que é que vai no merengue? Açúcar, clara de ovo em neve ou não, ou o ovo inteiro, dependendo do merengue, e também, dependendo do merengue, água. Depois que a gente faz o merengue, que vão esses ingredientes, então a gente adiciona a manteiga e temos o buttercream. Então, para mim, a principal diferença entre o buttercream e o preparado pronto, né, para bater o chantininho, já começa daí dos ingredientes, que você vê no preparado uma lista enorme de ingredientes, nesse que eu li, cerca de 16 ingredientes, e no buttercream são ingredientes naturais que a gente tem em casa para fazer o preparo do buttercream. Segundo ponto, hidratação. Em relação ao chantininho, ele precisa ser hidratado. Como nós fazemos essa hidratação? Com leite condensado, mas também pode ser feito com água ou com creme de leite, que é mais incomum. A gente precisa fazer a hidratação do chantininho porque depois que a gente prepara ele, depois que ele está pronto, para poder ser usado como cobertura de fato, ele vai estar num ponto assim muito poroso e bem rígido. Então o leite condensado, a hidratação, vai ajudar esse chantininho a ficar mais maleável, mais lisinho e menos poroso. Outra forma de fazermos a hidratação é quando o chantininho ele vai ser colorido com uma cor bem escura. Eu já falei que se o chantininho for colorido com uma cor bem escura, então primeiro nós temos que adicionar esse corante escuro, caso seja em gel, né, porque ele vai ajudar a hidratar, e depois, se necessário, completamos a hidratação com o outro ingrediente. O buttercream precisa ser hidratado? Não, o buttercream não precisa ser hidratado. Depois que ele está pronto na batedeira, o que a gente precisa é bater um tempinho a mais esse buttercream, dependendo de qual seja, na verdade. Se for o buttercream francês, ele vai ter menos bolhas e vai ser mais liso. Já se for o suíço, ele vai ser mais estável do que o francês, mas vai ter mais bolha. Por isso é que a gente precisa bater um pouco mais para que ele fique mais liso e preparado, de fato, finalizado, para que a gente use essa cobertura. A hidratação no chantininho e bater o buttercream depois de pronto ajuda a deixar cada uma dessas coberturas mais lisas. Elas ainda provavelmente vão ficar com bolhas, principalmente quando a gente começa a passar no bolo e ficar ali um buraquinho entre um pedacinho e outro. Ali se formam bolhas, mas a gente retira essas bolhas no espatulado, certo? Terceiro, né? Terceiro ponto, consistência. Terceiro ponto, consistência. Para mim, tanto o chantininho quanto o buttercream são coberturas muito cremosas. A diferença na consistência é que o chantininho eu acho ele um pouquinho mais mole, o buttercream eu acho ele mais cremoso. O chantininho ele não endurece quando vai para a geladeira, ele fica mais firme sim, mas ele não endurece. O buttercream endurece porque no buttercream nós colocamos manteiga como ingrediente. Se a manteiga ela endurece na geladeira, normalmente, então o buttercream que leva manteiga também vai endurecer na geladeira. É como uma massa amanteigada que leva manteiga, né? Ela fica mais firme na geladeira, já que vai esse ingrediente, que o ingrediente quando gelado fica bem firme, bem endurecido. Mas no buttercream, o fato dele ficar firme, endurecido, congelado, não é problema, porque quando a gente coloca na boca, ele vai derreter com o calor da nossa boca. Quarto ponto, coloração. Nós podemos colorir tanto o chantininho quanto o buttercream. O chantininho, quando nós adicionamos cores claras, ou se deixamos branco, nós vamos precisar de mais leite condensado para que a hidratação seja maior. Já se a gente quiser colorir esse chantininho com um corante mais escuro, é preciso muito cuidado porque o chantininho ele passa do ponto muito fácil.
Então, lado negativo do chantininho passar do ponto muito fácil é que às vezes a gente não consegue reverter esse ponto e aí acaba perdendo todo o chantininho que a gente preparou. Uma dica para você tentar reverter o ponto do seu chantininho, se ele está muito mole, é colocar mais chantininho branco naquela etapa em que ele está antes de ser hidratado, no seu chantininho colorido, para ver se ele ganha mais consistência e mais estabilidade. Para mim, em relação à coloração, um dos pontos mais positivos do chantininho é que quando você leva o bolo para a geladeira e depois retira esse bolo, o chantininho segura a cor, mesmo com o choque térmico, não fica o corante escorrendo. E em relação ao buttercream, como fazemos a coloração? O buttercream, ele naturalmente vai ter uma cor mais amarelada, diferente do chantininho, que é bem branquinho. E por que ele tem essa cor mais amarelada? Porque vai manteiga na sua composição, certo? No seu preparo. Como a manteiga é amarelada, então naturalmente o buttercream também fica mais amarelado. O que a gente pode fazer para diminuir esse amarelo do buttercream é colocar um pinguinho de corante preto, azul ou violeta, lilás no buttercream, mais um pinguinho mesmo. E aí continuar batendo que o amarelo vai passar de amarelo a um tom assim off-white. E para fazer a coloração do buttercream, o que eu indico é que você utilize corante hidrossolúvel em pó. Eu indico você não utilizar grande quantidade de corante em gel no seu buttercream, porque há o perigo de quando ele sair da geladeira ficar escorrendo. Por quê? Quando você leva para a geladeira o seu bolo e ele fica bem gelado, e então você retira para a temperatura ambiente, há um choque térmico, há uma diferença de temperaturas, porque na geladeira essa temperatura vai estar mais baixa e quando você retira, o bolo encontra uma temperatura mais alta. E é por isso que o buttercream pode suar e no que ele sua, o corante vai escorrer e você vê lá aqueles pinguinhos escorrendo. Mas eu vou te dar uma dica para que essa diferença de temperaturas não fique tão latente e que esse risco do seu buttercream suar fique menor. E qual é essa dica? É que você aumente a temperatura da sua geladeira. Há algumas geladeiras que elas têm um medidorzinho na frente ou dentro dela mesmo, e aí você deixa ela na temperatura máxima. Se for nesse medidor e tiver vários pontinhos, à medida que ele sobe, a temperatura está mais gelada, e à medida que ele desce, ela está mais quente. Então deixe nesse último pontinho da geladeira, certo? Do medidor de temperatura, que vai ser o ponto em que a geladeira estará com a temperatura mais alta. A geladeira com essa temperatura mais alta, quando o seu bolo sair dela, o choque térmico não vai ser tão grande. E aí o risco dele suar será menor também. Quinto ponto, saborização. A mistura pronta que a gente utiliza para bater o chantininho já vem saborizada artificialmente no sabor de baunilha. Só que esse sabor é bem neutro, então é possível a gente adicionar outro sabor ao chantininho. Como o chantininho ele perde o ponto muito facilmente e se desestabiliza muito facilmente, eu indicaria que você tivesse muito cuidado ao adicionar um suco de fruta, como o suco de maracujá, para saborizar o seu chantininho. Eu sempre indico que para saborizar uma cobertura como chantininho ou um recheio como brigadeiro, ganache, a gente utilize redução se a gente for saborizar com alguma bebida ou com alguma fruta. Eu sempre indico, para o caso de saborização com suco de frutas ou bebidas, que a gente faça uma redução para concentrar o sabor e diminuir a quantidade de líquidos. Então, se você quer inserir um suco no seu chantininho para saborizá-lo, faça essa redução. Na minha opinião, para saborizar o chantininho, o mais indicado são ingredientes em pó, como chocolate em pó, cacau em pó, pastas saborizantes, que elas são um pouco líquidas, mas têm um sabor bem concentrado. E ingredientes mais pastosos, como doce de leite e Nutella, também é possível, porque eles não são tão líquidos. Mas você precisa de muito cuidado para também não ter o risco de que o seu chantininho desande.
O buttercream para mim é mais fácil de saborizar por não ter esse problema de perder o ponto. Quando o buttercream fica mais mole, o que a gente pode fazer para retomar o ponto é levá-lo à geladeira e deixar por alguns minutos, porque como tem manteiga no buttercream, ela vai endurecer, esse buttercream vai endurecer também. Então, justamente por não perder o ponto tão facilmente, o buttercream se torna mais fácil de saborizar. Da mesma forma que o chantininho, também podemos saborizar o buttercream com óleos essenciais, raspas de frutas, sucos, bebidas, café. Há uma infinidade de opções. Também podemos saborizar com biscoitos. Nós podemos triturar os biscoitos no liquidificador para que vire uma espécie de farinha e então adicionarmos ao buttercream. Seja qual for a cobertura que você prefira utilizar, lembre que em termos de saborização nós precisamos ter muito cuidado para que essa cobertura não se desestruture, não se desestabilize. Então não pese a mão no ingrediente saborizante. Lembre que quando a gente saboriza, a gente quer que a nossa cobertura lembre o gosto do ingrediente saborizante e não que ela se torne aquele ingrediente. Sexto ponto, espatulagem. Para mim, o nível de dificuldade ou facilidade de espatulagem entre o chantininho e o buttercream é bem parecido. Eu confesso que o chantininho eu demorei mais a aprender a espatular e logo no começo meus bolos ficavam meio que em formato de cone porque eu não tinha muito essa prática. Eu comecei com o chantininho. Já quando eu passei para o buttercream, eu não senti tanta dificuldade porque eu já tinha alguma prática de espatulagem antes. Então é muito comum que se você já conhece uma cobertura e passa a fazer outra, digamos, você trabalha com chantininho e passa a trabalhar com ganache também, cobrindo seus bolos com brigadeiro e necessita fazer essa espatulagem. Se você já tem uma prática anterior, então se torna mais fácil você espatular uma cobertura diferente. Você sente a diferença entre as coberturas na hora da espatulagem, mas vai perceber que elas não são tão grandes. É uma questão ou outra, um jeitinho ou outro que vai te ajudar a espatular melhor uma cobertura ou outra. O buttercream é mais fácil de espatular? Se você já tem uma experiência anterior com outra cobertura, então você realmente não vai sentir essa diferença tão grande quando for aprender a espatular o buttercream. É como aprender a dirigir. Digamos que você dirige um certo carro e a ré você faz indo para a direita. Mas aí você tem que dirigir outro carro com a ré para frente e para cima. Você vai sentir a diferença, mas você vai perceber que a técnica é mais ou menos a mesma porque você já teve uma base antes. Para mim, uma vantagem da espatulagem com buttercream é o fato dele endurecer quando levado à geladeira. Se torna mais fácil porque como ele enrijece, então a parte que sobressai do buttercream que a gente deve tirar para que ele fique reto, aquele topo reto e as quinas perfeitas, elas vão sair mais facilmente. Então, por isso eu prefiro espatular e fazer as quinas com o buttercream do que com o chantininho. Sétimo ponto, decoração. Em relação à decoração de chantininho e buttercream, é um assunto bem polêmico. Eu já ouvi muita gente dizer que o buttercream te permite fazer decorações que o chantininho não permite. Isso é verdade? Para mim, que já trabalhei com as duas coberturas e agora eu trabalho apenas com o buttercream, é mais ou menos verdade. Como é isso, mano? Mais ou menos verdade. Eu vou te explicar. Algumas decorações que são mais fáceis de fazer com o buttercream, porque sim, ele endurece na geladeira e isso facilita a decoração e agiliza também. É possível fazer com chantininho, mas você vai precisar levar não à geladeira, e sim ao freezer ou ao congelador, para que ele fique mais endurecido e vai demorar também para que ele endureça como o buttercream endurece. Então, no que ele leva mais tempo para firmar e endurecer, você também leva mais tempo para finalizar sua decoração, para fazer sua decoração, entregar seu bolo ao cliente e de certa forma você demora mais na sua produção. Então digamos que como o buttercream endurece mais rápido, mais fácil,
O tempo de você decorar 2 bolos fazendo com buttercream é o tempo de você decorar um bolo com chantininho. Então sim, eu acho o chantininho mais limitado do que o buttercream, mas uma sugestão que eu te dou, se você opta por trabalhar apenas com chantininho, é fazer algo parecido com o que eu já fiz. Eu nunca trabalhei com pasta americana, certo? Mas às vezes uma cliente, por exemplo, vinha para mim com um bolo em pasta americana, principalmente quando eram bolos infantis, perguntava se eu fazia e eu dizia que não fazia, que não trabalhava com aquele produto, com aquela cobertura. Mas para não perder a cliente, eu apresentava um modelo que fosse parecido, dizia que eu trabalhava com cobertura tal e perguntava se ela gostava dessa cobertura e se alguns detalhes daquele bolo a gente poderia fazer em scrap. Então a dica que eu te dou é você, por exemplo, quando um cliente chegar com uma cobertura que você não trabalha, com a técnica que você não trabalha, para não perder essa encomenda, esse cliente, você tentar readaptar esse modelo de bolo à sua realidade, ao seu trabalho e passar isso para o cliente e perguntar se ele aceita. Se ele aceitar, ótimo. Se ele não aceitar, se ele não gostar de chantininho, se ele não gostar de buttercream, ele vai procurar outra pessoa que trabalhe com a cobertura que ele prefere, simples assim. Então, resumindo, o buttercream te permite fazer mais decorações? De certa forma, sim, pelo fato dele endurecer, e no que ele endurece se torna mais fácil trabalhar. Quando você retira o bolo coberto com buttercream da geladeira e ele está enrijecido, endurecido, e você precisa fazer uma espatulagem diferente, trabalho com stencil, vai ser mais fácil, porque quando você tocar o stencil ali, tocar a sua mão, a espátula, ele não vai ter o risco de afundar. Isso é muito comum no chantininho, a gente vai fazer uma decoração, toca e fica ali aquele meladinho, aquele buraquinho, porque o chantininho ele não endurece, ele é bem cremoso. Então é nesse sentido que para mim o buttercream, para fazer decorações, principalmente decorações de bolos mais modernas, ele é mais fácil e melhor. O contato que eu tive com o chantininho, a receita que eu trabalhava, não era uma receita que ele ficava tão firme como o buttercream. Eu não sei se existe com pessoas que são experts em chantininho uma receita que permite que ele fique mais firme, mais enrijecido, que te dá mais possibilidades. Se você conhece, me deixa aqui embaixo um comentário que eu quero saber também. 8º ponto, validade. O chantininho, depois de batido, a gente precisa utilizar rapidamente, porque ele só aguenta até 2 dias na geladeira. Um benefício do buttercream é que quando ele é preparado, a gente pode deixar na geladeira por cerca de 1 semana e até congelar. Você pode guardar o seu buttercream por até 90 dias no congelador ou no freezer e aí reutilizá-lo. Isso para mim é um ponto muito positivo do buttercream. Por quê? Porque não há desperdício da cobertura. Quando eu trabalhava com chantininho, principalmente se eu tinha pouquíssimas encomendas, eu tinha que utilizar uma caixinha de mistura para fazer o chantininho. E aí eu não podia deixar aquele chantininho na geladeira por vários dias. Ou eu utilizava para fazer bolo fake e não perder o chantininho, ou então realmente tinha que ir para o lixo, infelizmente. E aí era um desperdício grande de dinheiro, de cobertura. Por isso que nesse sentido, para mim, o buttercream também é melhor. Chegamos ao final do nosso vídeo. Espero que você tenha gostado de entender um pouquinho mais sobre a diferença entre o chantininho e o buttercream. Que essas explicações tenham sido úteis para você. E se tiverem sido, por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário me contando o que você achou. Se inscreva no canal. E principalmente compartilhe com alguém que também gostaria de saber um pouquinho mais sobre esse conteúdo. Até o próximo vídeo.